O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Pode sentar no seu lugar. Hoje o tema da palavra nessa série Tu és a força da minha vida. Eu quero estar falando de uma pessoa que impactou muito o coração de Deus. Isaías capítulo 38. Hoje eu quero estar falando de Ezequias, o 13º rei de Judá. Capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, diga comigo assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então Ezequias virou o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei das mãos do rei da Síria a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra. Digam todos amém. Diga graças a Deus. Diga comigo assim: eu vou me esforçar. Olha para o irmão e fala assim: esforça-te. Diga mais forte: esforça-te. É o tema da palavra desta manhã. Esforça-te, e o Senhor te ajuda. Esforça-te. Quando eu vejo Ezequias receber uma sentença de morte, quando eu vejo este homem, depois de receber, depois de ouvir que ele morreria doente, enfermo, numa cama, e ele ainda encontra ânimo, força para orar. Ele bem que podia, meus irmãos, dizer: eu já estou sentenciado à morte. Para que orar? Se o Deus que eu servi,
os anos da minha vida, me disse que eu morrerei. E preparando esta palavra, eu vejo que quando o rei Ezequias, o 13º rei de Judá, filho de Acais, um dos piores reis de Israel, o pai de Ezequias, foi um dos piores reis que Israel teve. Ele acabou com Israel. Ele fez o povo desviar. Ele levantou postes ídolos. Ele adotou no lugar do Deus Todo-Poderoso a idolatria e levantou altares pagãos para que Israel adorasse. E diferentemente do seu pai, Ezequias foi um dos melhores e mais comprometidos reis de Judá. Porque tudo aquilo que o seu pai, Acais, fez de errado, que entristeceu o coração de Deus, Ezequias fez o contrário. Ele fez o que era bom. Ele fez o que alegrou o coração de Deus. Porque nesta oração que ele faz, quando a palavra de Isaías diz: põe em ordem a sua casa, porque você não viverá, você vai morrer. Mesmo assim, doente, enfermo, ele se levanta e ele vira o seu rosto para a parede e ele ora, ele arruma força, ele se esforça, igreja. E a primeira coisa que ele começa dizendo é isto aqui: ah, Senhor, quantas vezes nós começamos uma oração assim? Ah, Senhor, por quê? Mas ele diz: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti. O Senhor viu o meu coração, e eu fiz o que era reto aos seus olhos. E vendo, analisando esta oração do rei Ezequias, o que ele fez? Porque ele está chamando o Senhor Deus para lembrar. Deus sabia. Algumas coisas que ele fez. A Bíblia diz que Ezequias foi lembrado como um dos reis mais justos e tementes a Deus. Diga comigo assim, faz assim, ó, depósito com Deus.
Mas assim, depósito com Deus. Você tem depósito na Caixa? Você tem depósito no Pix? No Nubank? No PagBank? E no céu? Você tem depósito lá? Ezequias estava dizendo: aqui na terra eu estou doente. Como eu costumo dizer, aqui, nesse mundo eu estou bichado. Mas lá, eu tenho depósito. E não é pouco não, é muito. Sabe o que ele estava dizendo? Olha aí, Deus, consulta o meu saldo aí. Jesus não falou? Muitos juntam tesouro na terra, mas no céu estão pobres. O Senhor Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão, a traça, a ferrugem não consome, e o ladrão não rouba. Então, Ezequias aqui, meus irmãos, ele chega e fala assim: lembra-te, Senhor, peço-te. Eu não vivi de qualquer modo, eu não vivi de qualquer maneira, não, Deus. Sabe o que Ezequias, exemplificando, sabe o que ele está dizendo aqui? Deus, se o Senhor quiser que eu morro doente, eu morro. Mas se o Senhor quiser também, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me dar vida. O Senhor pode tirar essa situação da minha vida. É aí que ele foi forte, irmãos. Essa série, Tu és a força da minha vida, não é força de braço, não é força de mão, não, irmãos. É força de vontade, é força de querer. Ah, mas eu já vou morrer mesmo. O profeta veio cá, ao invés de colocar a mão em mim, eu ouvi dele que eu vou morrer. É lutar, é se esforçar. Eu penso que Deus não permitiu que ele morresse porque ele mesmo doente, fraco numa cama, ele foi forte. Ele foi forte. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso até morrer, mas eu vou morrer lutando. O corpo pode até estar doente, fraco, mas dentro aqui não, Deus. Está entendendo? Você pode até estar triste, você pode até desanimado, mas dentro de você tem uma força dizendo: Deus, Ele pode me fortalecer, Deus pode me levantar, porque a tua palavra diz que Ele pega aquele que está moído no monturo, e Ele levanta e exalta ele, para que todos possam ver que Ele é Deus, que Ele nos ajuda. Algumas realizações. A primeira coisa que ele faz, quando ele se torna rei, ele destrói os ídolos. Ele destrói os altares dos outros deuses. Você está entendendo?
Porque muitas pessoas falam para ele: ah, Deus, eu fiz isso, mas não fez nada. Não tem nada. A primeira coisa que ele faz, ele derruba os altares dos deuses do templo. A Bíblia diz que ele quebra os ídolos. Agora existia somente um: o Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, ele restaurou o templo de Jerusalém. Ele fez uma reforma. A terceira coisa, ele restaurou a adoração a Deus em Israel. Porque o povo já não mais adorava a Deus. O povo não mais louvava a Deus. Somente os ídolos. E este homem que você vê chorar, você vê este homem que estava condenado à morte, ele restaurar a adoração a Deus, o louvor a Deus. Israel agora adorava um único Deus, um único Senhor, não tinha outro no seu lugar. Jerusalém foi sitiada pelos assírios, pelo rei Senaqueribe. Aqui está dizendo: eu te defenderei, eu destruirei os seus inimigos e salvarei você e esta cidade. Foi porque ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus em oração, resultando em um grande livramento milagroso. É o que ele fala nessa oração. Nem tanto pela doença, nem tanto pela cura, mas o que precisa nos motivar é a força de querer, a força de buscar, a força de saber que Deus é maior. O corpo, a alma, pode estar ferida, machucada, mas Deus é maior. Deus é grande. A doença pode ser para a morte. A doença pode ser para a morte. Mas nós temos um Deus que pode reverter. Ele é forte e Ele pode nos fortalecer. Ele pode nos levantar, porque Ele quer ver em mim e em você esforço. Quando a Bíblia fala de força, a Bíblia está falando de esforço. Esforça, meu irmão. Esforça. Não desanima, não. Esforça. Mas está difícil. Eu vou morrer.
Foi Deus que falou. Se Ele tem poder na morte, Ele tem muito mais poder na vida. Ezequias diz: sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não quero morrer. Dentro dele ele estava dizendo: eu não quero morrer. Eu não aceito. Eu posso morrer pelas suas mãos, Deus, mas por causa da doença mortal, não. E Deus então abençoou. Porque Deus viu na vida dele esforço. Deus viu na vida dele. Deus olhou, não para a doença. Deus olhou para a força que ele tinha de querer viver. E nesta manhã esse Deus está aqui. Nesta manhã esse Deus está olhando para você. Nesse momento esse Deus, Ele quer também te fortalecer. Ele quer também olhar para você e ver um filho, ver uma filha esforçado. Sabe aquela pessoa esforçada? Hein, irmão? 30 ruins, 30 difícil. Eu lembro, irmãos, eu doente, 1 ano e meio, 2 anos, os mosquitos assim entrando na minha boca, eu não mexia. Mas eu lembro que a minha mãe, ajoelhada ali na cama, ela passava a mão assim em mim, espantava aqueles mosquitos, e passava a mão aqui em mim, e dizia: meu filho, Deus vai te curar. Meu filho, eu vou te ver andando. Meu filho, Jadir, eu vou te ver jogando bola com os meninos na rua. Esforça-te e eu te ajudo. Me largava lá para minhas irmãs, ia lavar roupa. Irmãos, Deus quer ver esforço. Não se entrega, não desanima, não afrouxa. Segura firme na mão de Deus. Não solta. Encerrando, sabe o que Ezequias fez? Vem cá, Hugo. Fica ajoelhado. Ezequias estava ali, ó, no pó. Sabe o que Ezequias fez, irmãos? Falou: Deus, eu estou segurando na sua mão. Se o Senhor quiser me largar, é morte. Se o Senhor quiser me largar, o Senhor larga da minha mão. Porque eu não vou largar da sua. O resto de força que eu tenho, eu vou segurar no Senhor. Eu vou estar preso no Senhor. E Deus falou: então não tem jeito.
Levanta. Fica de pé no seu lugar.